Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, quero te desejar um dia abençoadíssimo e, na continuidade, uma semana plena, cheia de alegria, de paz, de saúde, amém? Que a graça, o amor e a bondade de Deus estejam contigo. Queridos, a mensagem de hoje eu queria falar diretamente ao teu coração sobre as lutas, sobre as batalhas, sobre os confrontos que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, né? E dizer para você que a vida do crente fiel é uma vida de constante confronto, de constante batalha. E isso é uma realidade na qual o próprio Jesus afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições, né? Não que teríamos algumas aflições, mas eu entendo que nessa afirmativa de Jesus há um tom assim de continuidade, né? Continuidade das batalhas, das lutas. Por causa de quê? Por causa do conflito de dimensões que nós vivemos, que estamos determinados a viver. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos seres espirituais vivendo em corpos físicos. E aí tem conflito, né? Dimensões que são como água e óleo, não se misturam, né? Eu sempre afirmei que nós somos provados naquilo que pregamos, naquilo que cremos, naquilo que afirmamos, né? Naquilo que ensinamos, né? E essa é outra realidade que não tem como passar por ela, né? Ou seja, o Senhor sempre vai permitir que o inimigo nos confronte, que as circunstâncias nos confronte exatamente naquilo que nós afirmamos, ensinamos, pregamos, né? Eu estava aqui lendo o livro de Jó, logo no capítulo 1, vemos ali que Satanás comparece diante de Deus e ali naquele momento se inicia exatamente isso que eu estou afirmando. Nós sabemos, Jó tinha virtudes, e ali Satanás comparece diante de Deus para fazer acusação e para colocar, né, essa possibilidade de provar as virtudes e a fé de Jó, né? Não uma ou duas vezes, Jó foi colocado ali em prova permitida por Deus, né? Claro, com a ressalva de que Satanás tocasse apenas nas coisas físicas, mas não na sua alma e no seu espírito, né? Então, quem já leu sobre a vida de Jó, sabe que ele era um homem conhecido por temer a Deus, né? Era um homem reto, era um homem que orava constantemente pela sua família, pelos seus filhos, era conhecido, né, por sua sabedoria, por ajudar os necessitados. Quando os seus amigos, né, vieram visitá-lo ali na sua desgraça, na sua prova, né, ele faz que era um dos seus amigos, foi o primeiro a falar, ele relembrou o ministério de Jó. Ele disse assim: você ensinou a tanta gente, né? Ajudou os fracos, as tuas palavras levantaram os que estavam caídos, né? Com os joelhos desfalecentes, né? E você fortificou a tanta gente. Jó, na verdade, havia sido usado por Deus para fortalecer os outros na sua vida. Suas palavras, elas levantaram realmente caídos. Seu exemplo encorajou desanimados. Ele pregou confiança em Deus a muitos que passavam por dificuldades. E agora a dificuldade era com ele, era dele. E ele faz uma pergunta incômoda, que é uma pergunta que eu considero feita para nós também, né? Mas agora que a luta é contigo, né? Que a luta é sobre você te enfadas, né? E quando a luta agora é contigo, você se perturba. Então, embora ele estivesse errado na sua acusação, ele assumia que Jó estava sofrendo por algum pecado, né? O que não é verdade. Hoje isso acontece de forma recorrente, às vezes, quando se vê um pastor, um diácono, um obreiro, né, um servo fiel passando por luta, por batalha, por dificuldade, as pessoas tendem logo a dizer: tá em pecado, tá pagando alguma coisa que alguma porta se abriu, né, de maldição.
Então, a observação que ele faz toca em algo que todo obreiro fiel precisa considerar. Chega um momento que nós não estamos pregando só para os outros, mas que vamos precisar viver o que pregamos. E essa mensagem é justamente isso, né? É para mim, é para você, é para todos os que têm uma aliança com Deus, que são servos fiéis, pastores, diáconos, líderes, pregadores, professores de EBD, né? Para todos os que ministram a palavra, né? Nós somos provados naquilo que pregamos, né? Seremos sempre provados naquilo que pregamos. Às vezes, quando passamos por batalhas pessoais, às vezes nem falamos nada, sofremos calados, sozinhos, apenas nos recolhemos com Deus, mas o ministério balança, irmãos. E agora aí eu vou no popular, balança, mas não cai, né? Então, antes de ser aprovado, Jó tinha um ministério poderoso. Ele ensinava a muita gente, era mestre, pregava, instruía, né, os que não tinham conhecimento. E eu posso afirmar que ele não foi o único, né, nem será, porque no fundo todos nós temos uma missão a cumprir. Temos o ID de Deus, ID por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como o Jó, as provas de servir a Deus virão, né? Nós também ensinamos como Jó, pregamos como Jó, ministramos, né, oração como Jó, né? E vemos aí que é a vida verdadeira daquele que serve a Deus, né? Transmitindo verdade sobre Deus, sobre fé, sobre confiança, sobre perseverança. Quantas vezes nós já ensinamos e falamos que Deus é fiel, né? Que Ele não abandona os seus, né? Que todas as coisas, né, contribuem, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falamos isso recorrentemente, né? Então vivemos falando essas coisas, não é verdade? Quando alguém está cansado, desanimado, prestes a desistir, né? Assim como Jó, nós visitamos também essas pessoas, nós as encorajamos, visitamos, telefonamos, né, para os que estão ausentes, oramos pelos que estão passando por luta e dizemos, né, não desista, Deus está com você, persevere, né? Então, quantas mãos fracas nós já fortalecemos? Quanto pessoas que precisavam de palavras e orações foram alcançadas por nossas visitas, por nossas orações, pregações, né? Pregamos sobre restauração, anunciamos o perdão de Deus, ajudamos os que caíram a se levantarem, a continuarem a caminhar. Olha, quantas pessoas, né, já foram alcançadas através do teu ministério, do meu ministério, do nosso ministério, né? Jó ensinava sobre oração, né, aos fracos, quando as pessoas não conseguiam mais orar, quando a fé estava vacilante, Jó as fortalecia. E nós fazemos a mesma coisa, né? Nós ensinamos a orar, nos cultos de oração nós ministramos com imposição de mãos, lideramos a oração dizendo e cantando, não pare de orar, Deus ouve, né? A oração de um justo pode muito a seus efeitos, nós cremos nisso, né? A resposta virá, mas a prova de tudo também virá. E virá até o dia em que, saiba disso, até o dia em que nós fomos libertos definitivamente desse corpo de pecado. Ele disse para Jó, parece que está dizendo para mim, para você, né? Mas agora que se trata de você, a luta é sobre a tua vida, você te enfadas? Quando chega agora sobre a tua vida, você se perturba? Está lá em Jó 4, né? É uma observação dura, de fato, né? Você ensinou tudo isso aos outros, né? Mas agora que é com você, você está perturbado, está enfadado. Na verdade, isso é uma tentação. A palavra enfadar significa cansar-se, né? Ficar exausto, perder a paciência, perder a esperança, perder a fé, quando a prova mais nos esgota a ponto de querermos desistir, né?
Então, olha, irmãos, é fácil pregar perseverança quando nós estamos bem. É fácil ensinar confiança quando nós não estamos sendo provados. Mas quando a dificuldade bate a nossa porta, a tentação é a gente se enfadar, né? O pregador que ensinou, confia em Deus, agora precisa confiar quando o diagnóstico é ruim para ele. O líder, né, que disse que não desanime, agora precisa não desanimar, né? Quando o filho, por exemplo, se afasta da fé, quando o filho se rebela, né? Aquele que proclamou que Deus é fiel, agora precisa crer nisso quando as contas não fecham, né? Quando o cônjuge se rebela, rompe a aliança do casamento, é duro, eu sei, é duro, né? Mas a verdade é que a prova nos desestabiliza, emocionalmente, fisicamente, né? Quantos de nós já pregamos sobre paz no meio da tempestade? Quantos de nós já dizemos, Jesus está no barco, né? Mas quando a tempestade vem, nós ficamos agitados. Quando ensinamos, né, sobre descansar em Deus, mas quando o problema chega, né, perdemos o sono, né? Ficamos ansiosos. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não há hipocrisia, né, em sentir dor, em sentir medo, né? Jó sentiu e chorou. Ele questionou até com Deus. E eu vou te dizer, quando temos um chamado, né, a viver o que pregamos, precisamos viver, sabemos, não com perfeição, mas precisamos viver e atender com integridade e coerência ao chamado que temos, né, a transformação que sofremos. Então, concluindo esta mensagem, para nós, servos fiéis, a pergunta é a mesma, né? Quando pregamos sobre temer a Deus, confiar nele, nós precisamos falar de experiência própria, né? Não só de teoria, né? A credibilidade, né, do servo fiel está na sua vida, no seu testemunho, né? Não apenas nas suas palavras. E Paulo, ele chega um momento que ele diz, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11. Né? Ele podia dizer isso porque vivia o que pregava. Né? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, talvez hoje você esteja no meio de uma provação, no meio de uma luta, de uma batalha, de um confronto, né? É algo que, como eu falei, todo crente verdadeiro passa por isso, né? Mas eu quero dizer também que todo crente verdadeiro fiel não é perfeito, né? Jó não era perfeito e nós também não somos, mas o crente íntegro é coerente, sua vida confirma suas palavras, sua conduta na prova demonstra a sua fé, que a sua fé é real, né? Quando a igreja vê o pastor passando por dificuldades com fé, isso prega mais do que 1000 palavras, do que 1000 sermões, né? Quando o diácono enfrenta a doença com esperança, isso ensina mais do que qualquer estudo bíblico. Nós somos provados naquilo que pregamos, né? O Espírito Santo tem um padrão interessante, né? Eu estava meditando a respeito disso. Quando nós pregamos sobre perdão, vai aparecer algo difícil, alguém difícil de se perdoar, né? Quando nós ensinamos sobre generosidade, vai surgir uma oportunidade de dar quando a gente está mais apertado. Falou sobre confiar em Deus, vai surgir situação que vai exigir exatamente isso. Então, não é castigo, mas é a oportunidade de viver o que nós pregamos. É a chance de demonstrarmos que a nossa fé é real. É momento de provar para nós mesmos, né? É momento de colocarmos em ação a nossa fé e para aqueles que nos observam, que nós não somos apenas aquele sino que retine, né? 1 Coríntios 13, como Paulo diz, né? Então aqui é importante lembrar, Jó passou na prova, ele sentiu dor, mas não abandonou a fé. Ele chorou, ele lamentou, ele até questionou,
né? Desejou nunca ter nascido, pediu explicações a Deus, né? Enfim, Jó não foi um supercrente que sorria enquanto sofria, mas ele não amaldiçoou em nenhum momento a Deus. Não abandonou a sua fé. No meio da dor profunda, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó capítulo 1, né? Então, isso é integridade, isso é coerência. Não é ausência de dor, mas fidelidade no meio dela. Agora, terminando mesmo essa breve meditação, essa breve mensagem, quando a prova vier, lembre-se, né, de que você pregou, daquilo que você pregou. Lembre-se de que Deus é fiel, mas lembre-se que a fidelidade dele, de Deus, né, é tudo que nós temos. Nós precisamos crer nisso e confiar nisso. Deus, ele tem sempre um escape, um caminho para nós, onde não há caminho, né? Então, nesse dia, quero abençoar você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e resplandeça a sua luz, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Um beijo no teu coração, passe pela luta, mas passe com coerência, com integridade e com fé. Amém? Fica com Deus, olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, entra aí no canal do YouTube, né? Se inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.